Love is Blind, o casamento às cegas da gringa, terminou sua quarta temporada. E se você quer saber mais sobre esse reality show, fica aqui comigo porque eu vou te contar todos os detalhes. Eu sou a Lucy D'Angelo, do canal Ouvi Dizer, e hoje é dia de Casamento às Cegas, Love is Blind, quarta temporada. Um recado: se você ainda não assistiu Love is Blind, você tá atrasado pra caramba, porque eu já assisti 2 vezes o reality show e você ainda não assistiu nenhuma vez. Mas se você ainda não assistiu, saiba que esse vídeo vai estar lotado de spoilers. Então vai lá, assiste e depois volta aqui. Ou se você é como eu e tem um pouquinho de preguiça às vezes, fica aqui, eu te conto tudo e você não tem que assistir 13 episódios de Love is Blind. Decisão é sua. Eu ficaria. Eu vou apresentar para vocês as pessoas que tiveram algum tipo de relevância no seriado. Então, no elenco masculino, nós tivemos o Kwame, o Zach, o Brett, o Marshall, o Paul e o Josh. No elenco feminino, nós tivemos a Jackie, a Tiffany, a Chelsea, a Micah, a Irina, a Bliss e a Amber. The pods are officially open. Nos pods, o único casal que realmente tinha um relacionamento saudável era a Tiffany e o Brett. Eles se encontraram ali e já rolou uma química. O Brett, ele vem de uma família que teve muitas dificuldades financeiras e hoje ele é diretor na Nike. A Tiffany também é uma mulher super forte, demonstra que tem uma personalidade muito forte, porém muito carinhosa. O que o Brett sente que falta um pouco na vida dele. É um casal fofo e que a gente já sabe que é um casal que vai dar certo e que vai ir até o final. A partir daqui, todos os casais que eu vou falar é uma zona. Nós tivemos triângulos amorosos, quadrados amorosos, losângulos amorosos. Eu nunca vi uma temporada para ter tanta coisa bagunçada como foi essa quarta temporada. A primeira pessoa que a gente conhece é o Kwame. Ele teve muitas dificuldades com namoradas, no sentido família da namorada, e que ele não pôde nem buscar a namorada dele para o baile de formatura porque ele é negro, e que ele se sente sempre na necessidade de impressionar as pessoas. Uma das coisas que ele fala é, ele sempre tenta dizer que ele tem um MBA, o quanto ele é inteligente. O Kwame é um ex-jogador de futebol, ele parou de jogar porque ele teve uma lesão. O primeiro encontro do Kwame é com a Chelsea. E eles se dão super bem, eles conversam, ela conta quantos sapatos ela levou, 21 sapatos. Achei fantástico, eu teria feito a mesma coisa. Nesse encontro com a Chelsea, ele explica para ela que Kwame quer dizer sábado. E os dois concordam que sábado é o melhor dia da semana. No segundo encontro, a gente vê ele com a Maika. Ele se apresenta como Kwame e ela elogia o nome dele. E ele conta que ele pensou em usar o nome Alex para se apresentar, porque ele sente que Kwame coloca ele numa caixa muito específica. E ela diz que ela fica feliz que ele tenha usado o nome real dele. Outra coisa que ela diz é que ela se sente uma pessoa que tem muita empatia. Kind of maybe consider myself like an empath. Por favor, guardem isso para o futuro. A Maika diz que ela se sente uma pessoa muito empática. O relacionamento do Kwame e da Maika é um relacionamento que se desenvolve muito rápido. O que a gente vê é, enquanto a Maika tá ali com o Kwame, sabendo que ele também tá com a Chelsea, ela tem essa disputa dentro dela com a Chelsea que ela quer ganhar. Depois que ela percebe que o Paul tá super interessado na Amber,
ela quer ganhar o Paul. E ela percebe isso numa cena que o Paul dá flores para Amber. E é uma cena super esquisita, onde a Irina e a Maika demonstram que realmente elas são as Mean Girls dessa temporada. Quando o Kwame fala para Maika que ele também está tendo um relacionamento, porque é meio que um namoro que eles têm nos pods, né? Ele também está namorando ali. Ah, eu não sei como falar, acho que eu vou usar a palavra namoro a partir de agora, tá? Que ele está namorando a Chelsea também, e que uma das coisas que ele gosta da Chelsea é que ela valida muito ele, ela demonstra muito amor por ele, e que ele gostaria de ter essa validação também da Maika. Is it that she validates you more than I do? Yes. He's basically like asking me like he really wants validation from me. E eu acho que é a partir daí que o negócio dá uma desandada. Então, quando o Kwame fala pra Maika que ele queria pedir ela em casamento antes do tempo, mas ela pediu para ele esperar um pouco. Isso vai ter importância um pouquinho mais pra frente. Então vamos lá. Ele fala que ele quer pedir ela em casamento o mais rápido possível. E ela fala pra ele: eu acho que a gente tem que esperar um pouco, uh, ainda explorar as outras conexões que a gente tem. Mas saiba que, quero que isso fique só entre nós dois, eu estou me apaixonando por você. Então não vá sair por aí se apaixonar por outra pessoa, porque senão eu vou quebrar sua cara. Basicamente isso que ela fala. Aí vem o momento das flores. A Amber tá tendo um namoro com o Paul e eles fazem um encontro de Mardi Gras, que eles traduziram como carnaval. O rolê é totalmente diferente, então não vou traduzir como carnaval. Eles têm esse Mardi Gras entre eles, e eles usam as correntinhas e tudo mais. E ele dá flores para ela, e é um arranjo de flores muito bonito. E a Irina fala tanto que aquelas flores eram bonitas, que vai dando um desconforto. Sabe quando a pessoa fica colocando mal olhado nas suas coisas, você tem vontade de dar para ela, só para não pegar aquele mal olhado que a pessoa tá julgando nas suas coisas? Me deu aquele sentimento. A Amber tem até um olhar meio esquisito, tipo, ok, já entendi que você gostou, mas para de falar que o vaso vai cair no chão, vai quebrar. So pretty. Wait, these are so gorgeous. I know, aren't they pretty? Peonies are my favorite. Did someone give you these? Oh, you need this. You need these. These are so fucking cute. Okay, these are so pretty. These are like the most beautiful flowers. Oh my god, these are so fucking cute. E quando ela vai falar com a Maika sobre isso, a Maika fala pra ela: foi o Paul que deu as flores pra ela. Ela tava no encontro com o Paul. Aí ela olha pra Maika e fala: que chato, que tedioso. Então ela muda totalmente a narrativa dela de nossa, que lindo. E elas começam a fazer chacota ali com a Amber e chamar ela de loser, de perdedora e tudo mais. Why does Mardi Gras like sound like something they would do together? Mardi Gras? E é nesse momento, e se você reparar a roupa da Maika, ela tá com a mesma roupa que ela vai ter um encontro com o Paul. Ou seja, foi pouco tempo depois que isso aconteceu que ela foi ter esse encontro com o Paul. E ao contrário do que ela já tinha falado pro Kwame, que ela estava se apaixonando por ele, ela nesse encontro com o Paul, ela muda totalmente a narrativa. E a narrativa vira um: se eu soubesse que você está dedicado a mim, eu estaria dedicado a você. Então, se você terminar com a Amber, eu vou terminar com o Kwame. No final, o Paul, ele cede. Ela pergunta várias vezes: quando que você vai falar isso pra ela? Você vai falar isso pra ela hoje à noite? Você vai terminar com ela agora? Você vai terminar com ela ainda hoje? Como é que você vai fazer isso? Então fica uma situação bem esquisita, onde você sente muita pressão da Maika para que esse relacionamento termine logo, para ela ficar com o Paul. Mas
se você olha pelo lado psicológico, você vê que para Maika aquilo é um grande jogo. E o que é importante para ela é não perder. Ela já tem o Kwame falando para ela que ela é a número um dele e que ele queria pedir ela em casamento até antes. E a gente tem agora o Paul que concorda em terminar com a Amber para ficar com ela. Então, o jogo dela, na verdade, é esse. A Mike então vai e termina com o Kwame. Ela fala pro Kwame que ela sente que esse romance que ela estava tendo com o Paul é o que é o certo para ela e que ela vai escolher o Paul ao invés do Kwame. Ele ficou bastante abalado, ele chora bastante depois que isso acontece, ele fica bem mal e ele agora foca mais na Chelsea e deixa a Maika de lado. A Maika, por outro lado, volta do encontro com o Kwame super bem, rindo. Eu não entendo qual é o motivo da risada, é só maldade mesmo. Mas o que é realmente impressionante é o que acontece depois do encontro da Amber com o Paul, que é onde o Paul termina com a Amber e ela volta muito triste e ela tá num cantinho da sala chorando e dizendo que ela queria que ele tivesse dado algum tipo de aviso para ela antes de que aquilo não estava dando certo, que aquilo podia acontecer, porque ela se sente uma idiota. Nisso, a Maika chega e ela pergunta para Irina, ela tá chorando ou ela tá rindo? E as duas vão lá ouvir a tristeza da menina e dar risada da tristeza dela e dar risada dela chorando. E é uma cena super desconfortável de assistir. Parece que as duas se alimentam da tristeza das pessoas. E é justamente aí que a gente diz, a pessoa que tem uma empatia muito grande, ela jamais conseguiria fazer isso, porque uma pessoa que tem muita empatia, ela geralmente sente o que a pessoa está sentindo. E aquela dor da pessoa, ela sente nela mesma, ela se coloca no lugar da pessoa e ela sofre com a pessoa. E a gente vê que a Maika é o oposto disso. Ela é uma pessoa que se acha empática, mas na verdade ela só coloca na cabeça dela que ela tem um certo nível de empatia, mas ela não é uma pessoa que tem empatia nenhuma por ninguém. Aí vem a parte que eu pedi para vocês prestarem atenção no que o Kwame falou na situação do Kwame com a Maika. Porque agora o Kwame está com a Chelsea e ele pega o violão e ele vai fazer uma música. Ele diz com a Chelsea, mas na verdade ele está fazendo uma música que nem para Chelsea é. E a única participação dela é repetir o que ele já, o que ele já decidiu. Então ele fica pensando, o nome da música vai ser. We'll call it Segunda opção é o que tem para hoje? Real Thing. Não, a música ele chama de The Real Thing. Seria tipo a coisa real, a coisa real. É difícil colocar em palavras o que ele quer dizer com isso. Até porque a música não é para Chelsea. She said that we gon' have to wait a couple days, but I just wanna show her now. A música fala: você me pediu para esperar alguns dias, mas eu quero te mostrar agora. Lembra que ele disse para Maika que ele queria pedir em casamento antes e ela pediu um tempo antes do pedido de casamento? A música é obviamente para Maika. O que eu não vou julgar, porque a segunda vez que eu vi o seriado, a primeira vez que eu vi o seriado, eu fiquei extremamente focada nesse triângulo amoroso, em tudo que acontecia entre o Kwame e a Maika, e eu não prestei muita atenção nas interações do Kwame com a Chelsea. Da segunda vez que eu assisti, eu prestei muito mais atenção
nessa dinâmica entre o Kwame e a Chelsea, e eu vi muito mais do que eu tinha visto na primeira vez que eu assisti. Existe sim uma cumplicidade entre os dois, existe uma química grande entre os dois, existe uma boa conversa entre os dois, a honestidade entre os dois, mesmo quando eles têm uma briga, é sobre alguma coisa importante que eles querem resolver para não arrastar aquele problema para o futuro. Então eles demonstram um relacionamento bastante saudável, menos na música, porque a música é para Maika. Então o Kwame chega para Chelsea e ele faz uma analogia que é muito ruim. Ele fala que ele sempre usa jeans preto, mas que hoje de manhã ele olhou pro armário dele e ele viu uma calça caqui. E ele colocou a calça e ele percebeu que a calça ficou muito boa nele. Então, a calça caqui é a Chelsea. Apesar dele preferir jeans preto, que é a Michael. Não. Bom, mas de qualquer jeito o Kwame pede ela em casamento, ela diz que sim, e esse é o nosso segundo casal. Nosso próximo triângulo amoroso é a Jackie, o Marshall e o Josh. Eu vou deixar a nossa querida Jackie explicar essa conexão entre eles. Connections are Marshall, and my other connection is with Josh. I love them both. Marshall's sensitive, and Josh is like a smack talker. Josh is the same level as me. Então, o Marshall diz para Jackie que ele está apaixonado por ela e que ele não sai dali sem ela. Ela diz, então eu vou terminar com os meus outros namorados e beleza. Só que ela não consegue terminar com o Josh. O Josh fala pra ela que ela é a única pessoa que ele tem interesse ali. Que se não for com ela, ele vai arrumar as malas dele e vai sair fora do programa. O que é mentira, porque depois do programa a gente descobriu que o Josh ficou noivo de uma pessoa. E a gente descobriu também que não são todas as pessoas que ficam noivas no programa que realmente passam na triagem de continuar no programa. Então o Josh ficou noivo de outra pessoa, não deu certo, então ele não fez as malas e foi embora, tá? Mas ela fica muito mal de ter que contar isso pro Marshall. Então ela conta pro Marshall isso, ela fica arrasada e mais uma vez entra as meninas malvadas. Tá lá a Irina sentada junto com a Jack se debulhando em lágrimas. A Maika chega e as duas começam a trocar olhares e fazer meio que chacota com a tristeza da Jack também. Então, duas pessoas que se alimentam da dor dos outros. Para esse casal, no final, a Jack termina com o Josh, obviamente, porque eu já falei que ele fica noivo de outra pessoa. A gente não vai ver isso no programa, mas ela termina com o Josh e ela fica com o Marshall. E esse é o nosso terceiro casal. E agora vem o Zac. O Zac é um cara super esquisito, um cara que eu diria que tem as suas... Tão difícil achar uma palavra para descrever o Zac. O Zac é um cara peculiar. E a gente vai entender que, na verdade, além de peculiar, ele é um cara extremamente inteligente. Ele se apresenta nos pods como stripper. Então, toda vez que alguém pergunta pra ele o que você faz, ele fala, eu sou stripper. I'm a stripper. Oh my god, ew, I hate that. I go by the Zack Attack. Oh. E dependendo da reação da pessoa, ele vai ou não continuar aquela história do sou stripper. Então, a gente vê uma das pessoas fazendo ai, que nojo, odeio isso. E ele fala, o meu nome de palco é Zack Attack. Seria tipo Zack o atacador. E quando ele senta para conversar com a Bliss, ela termina dando risada
sobre ele falar que é stripper. E ele termina falando pra ela, não, eu sou advogado criminal. E a gente vai entender, já numa conversa com a Irina, que a mãe dele era stripper. A mãe dele é falecida e a mãe dele era stripper. E ele sente que tudo que ele é e tudo que ele tem hoje é graças à mãe dele. Então, esse primeiro experimento dele de entender o que as pessoas acham da profissão e qual é o nível de preconceito daquela pessoa é importante para ele. Ele quer entender aquilo antes até de começar qualquer conversa com qualquer mulher. A gente vê que a conexão dele com a Irina, ela é muito mais baseada num passado do que no presente. O Zack, ele não tinha uma vida muito luxuosa. Então, às vezes eles não tinham comida e ele conta que doía muito ver a mãe dele, às vezes não tendo dinheiro para comprar um lanche para ele. E ele tem muito orgulho e amor pela mãe dele. E a Irina, ela é uma imigrante que veio da Rússia e ela também tem o mesmo tipo de história de como ela cresceu nos Estados Unidos. Então, eles se juntam muito mais nesse laço de compreender o que é crescer em uma família com dificuldades do que no que eles são hoje em dia. Eles não. A conversa deles do presente é muito superficial. Com a Bliss, a conversa termina sendo o oposto. Eles são esquisitíssimos e a esquisitice de um completa a esquisitice do outro. É um casal que eu me apaixonei desde o começo e eu torci muito que ele escolhesse a Bliss, porque eu achava que os dois tinham uma química incrível e essa esquisitice dos dois se completava. Sabe quando a sua loucura completa a minha? Eles são esse tipo. Eles têm uma música em comum, que é a música I Hope You Dance, que o Zack diz que vai ser a primeira música que ele quer dançar com seja lá quem ele se case. E a Bliss fala, essa música é a música que a minha mãe dedicou para mim. Então, existe uma conexão aí bem interessante, que os dois adoram corujas e que eles se identificam como pessoas corujas. O que parece muito esquisito, mas é parte da esquisitice dos dois. Então, no aniversário do Zack, a Bliss faz cupcakes para ele e a Irina vê que ela tá fazendo isso. A Irina nem lembrava que era aniversário do Zack, mas ela vai lá pra Bliss e ela fala: eu posso te pedir uma coisa? Posso pegar uma das suas velas? Eu não vou fazer nada, não vou cozinhar nada para ele, mas posso pegar uma das suas velas? E é um momento bem icky, e é assim mesmo que a Bliss nomeia o momento, um momento meio, sabe? Você tá vendo que a pessoa tá apaixonada pelo mesmo cara que você, vocês estão namorando o mesmo cara, e você vai lá e quer pegar a vela de aniversário porque você esqueceu que é aniversário do cara, enquanto a menina tá lá fazendo cupcake faz 2 horas. Nisso vai a Irina para um encontro com o Zack e ela termina falando da Bliss pro Zack. Termina falando que o ambiente é muito hostil por causa dessa divisão que elas têm que fazer com o Zack e tudo mais. E logo em seguida tem o encontro com a Bliss e tá lá os cupcakes e uma cópia de Fúria Vermelha, que eu achei fantástico. A Bliss provavelmente deixou lá como presente de aniversário para ele.
E ele pergunta como que a Bliss tá e ela fala, não tô muito bem, teve uma situação meio chata que aconteceu, mas já tá tudo certo, eu tô tentando superar isso. E ele continua insistindo no assunto e ela fala, olha, eu não quero falar de outras pessoas aqui. E ele termina falando, você teve um problema com a Irina? E ela confirma isso, mas a Bliss, ela não é o tipo de pessoa que gosta de falar mal dos outros. Então, ela é muito discreta, mesmo tentando explicar para ele que a briga não começou a partir dela, que ela tentou se controlar e que aquilo não saiu do controle porque ela se controlou muito bem e foi muito madura a respeito daquilo. Mas fica no ar uma ideia de que talvez a Bliss seja a pessoa que está fazendo bullying com a Irina, quando na verdade isso não existe de forma alguma. A Bliss até no momento mais para frente, ela vai falar para a Irina que ela não quer esse tipo de situação, que ela quer viver bem ali e que não vamos falar do Zack, até pelo bem dele, vamos viver bem, para isso também não impactar na vida dele. Tem como não adorar a Bliss? A Bliss é Bliss. A Bliss é um amor. E uma das coisas que a Bliss fala pro Zack é que, de certa forma, é um teste também para ela. Porque se ele escolhe a Irina, ela entende que ele não é muito bom em julgar o caráter das pessoas. Passando isso, o Zack escolhe a Irina. O que é tão frustrante, é tão frustrante. E a cena de término entre ele e a Bliss é tão triste. O Zack termina com a Bliss falando que ela é maravilhosa, que ele tá apaixonado por ela. E é tão estranho que a gente fica com aquela dúvida do o que está acontecendo de verdade. E, na minha opinião, existe uma conversa entre a Bliss e o Zack, em que ela diz: o meu pai não gostou de nenhum dos meus namorados até hoje. E ele pergunta por quê. E ela fala, porque ele é um pai super protetor. E ele fala pra ela que ele já teve relacionamentos que a família não aceitou ele. E parece que os dois meio que não se entendem nessa conversa. E para mim, a escolha dele pela Irina é a escolha do. Ele fala que ele está usando a intuição dele, mas na verdade o que ele está usando é o medo dele de se entregar para um relacionamento onde ele sabe que ele está apaixonado e que existe sim o risco dele ter problemas com a família dessa pessoa e essa pessoa não aceitar ele. Ele tem um problema de aceitação muito grande. Ele procura a aceitação das pessoas. Isso é muito normal, isso é uma coisa do nosso subconsciente e é isso que ele está fazendo. Ele está procurando aprovação e ele sabe que a Irina, pelo menos na parte da família dela, eles vão entender muito melhor como o Zack foi criado e a trajetória do Zack do que a família da Bliss. Ou pelo menos é isso que ele acredita. Então ele termina com a Bliss. Ele chora muito durante esse término. É super triste de assistir. A gente vê que ele tá realmente muito mal. Ele chega no lobby onde ficam os meninos e ele deita no sofá e ele se enche de travesseiro na cabeça. O Marshall vem e cobre ele. Então você vê que ele tá muito abalado. E até o momento a gente só tinha visto o Kwame ficar abalado. Mas o Zack demonstra um. É quase como se a Bliss tivesse terminado com o Zack, não o contrário. Ele tá realmente
com muita dor ali, uma dor emocional muito grande. E é frustrante ver que ele escolheu uma pessoa porque ele imaginou que essa pessoa é uma pessoa segura. E o amor não é assim, né? O amor, ele é inseguro às vezes. Ele é o leap of faith. Você pula do penhasco com a esperança de que a pessoa vai te pegar lá embaixo. Não tem muita opção. Amor é amor, gente. E ele escolheu a forma de amor que ele acreditou que era mais fácil. Então o Zack ahn, tem esse encontro com a Irina, onde ele vai pedir a Irina em casamento e ele resolve cantar. E a gente já ouviu o Kwame cantar, e então a gente meio que tá esperando que seja um negócio legal, porque o Kwame, ele é afinadinho, a voz dele é boa. E eu vou deixar vocês decidirem o que vocês acham da performance do Zack. Found me all alone. I found myself a Blarney Stone. Irina, you take my blues away. Eu teria dito não pro pedido de casamento só por causa disso. De verdade. Imagina você acordar de manhã se a pessoa tá cantando do seu lado. Imagina que você sai com os amigos e essa pessoa resolve que vai acompanhar o cara que tá tocando violão e vai cantar. Imagina você no churrasco da família. Seu marido resolve que ele vai fazer uma apresentação e ele canta. Gente, eu tenho pra mim que foi aí que começaram os problemas entre o Zack e a Irina. Então, esse é o nosso quarto casal. Nosso quinto casal vai ser o Brett e a Tiffany, que a gente já sabia que iam se casar de qualquer jeito. A única curiosidade entre os dois é que quando ela fala pra ele que ela tá apaixonada por ele, e quando ele vai abrir o coração pra ela, ele começa a chamar o nome dela e ele percebe que ninguém tá respondendo. Ele acha que ela simplesmente saiu do pod, largou ele ali, mas ela dormiu. Eu respeito muito isso, porque eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas, que ela consegue dormir em pé conversando com você no metrô. Então, respeito muito isso. Aí, depois disso, esse mal-entendido é desfeito. Ela explica o que aconteceu, ela pede desculpa. E, na verdade, ela nem precisa se esforçar muito, porque o que ele fala para ela é que isso vai ser uma história engraçada para contar no futuro. E ele pede ela em casamento e ela aceita. E agora os casais vão se conhecer. Então, vocês vão ver junto comigo como foi cada um. Gosh. Let me see how it moves. Okay. 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 You better work. You better let them know. It's just the start of our story. I came here. Will you marry me? Then I found me all alone. I found myself a Blarney Stone. Irina. O encontro do Zack com a Irina é super desconfortável de assistir. O momento em que ele pede ela em casamento, fica de joelhos, coloca o anel no dedo e vai beijar ela, e ela fala: Não, não, por enquanto só um abraço. É muito esquisito! Uma das coisas que a Irina diz é: Eu esperava que ele fosse mais normal. Outra coisa é: Você parece um desenho animado.
Então, naquele momento, a gente já sabe que esse casal vai dar merda. Esse casal não vai dar certo, esse casal vai terminar, a gente só não sabe como vai ser, nem quando vai ser, mas vai ser. Agora que todos os casais se conheceram, eles vão para a viagem para o México, que é onde eles passam a pré-lua de mel deles para se conhecerem melhor antes de irem para o mundo real. E agora a gente vai dar uma recapitulada em toda essa bagunça dos casais, dos triângulos amorosos. Triângulo Jack, Marshall, Josh. Termina com Josh, fica com Marshall. Zach, Bliss, Irina. Termina com a Bliss, fica com a Irina. Kwame, Micah, Chelsea. Entra o Paul no meio. Entra também a Amber. Termina com o Kwame. Termina com a Amber. A Micah fica com o Paul. A Chelsea fica com o Kwame. Obrigada por assistir. E logo mais nós vamos ter a segunda parte. Tchau!